Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Levanta sua Bíblia e canta. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, na página 1385, versículo 35. João, capítulo 1, na página 1385, versículo 35. No dia seguinte estava lá João outra vez, com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando Jesus e vendo que seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhes ele. Fora onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, quer dizer o Cristo. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Retomemos a palavra de Deus na primeira leitura de Samuel, na página 308. Na página 308. O que é importante viver mesmo nessa liturgia, no sentido de abrir o coração, é entender a necessidade que nós temos de não apenas ouvir a voz de Deus, mas de acolher a voz de Deus, de conhecer essa voz que ressoa dentro do nosso coração. E como nós vamos de alguém que nos dirija, de alguém que nos ajude. O sacerdote Eli está ali cuidando de Samuel, e através desse sacerdote, Samuel consegue perceber claramente a voz de Deus falando ao coração. Por 3 vezes Samuel foi chamado, ele corria ao sacerdote ali, pensando que fosse ele que o chamasse, até que o próprio sacerdote compreendeu que era Deus que o chamava. Quantas vezes nós temos a dificuldade de compreender o chamado de Deus, de conhecer a voz de Deus? Para conhecer a voz de Deus, eu preciso abrir os ouvidos, não apenas aqui que eu tenho exteriormente falando, mas ouvidos no meu coração. Eu preciso ter intimidade com a palavra. A palavra de Deus precisa ser revelada a mim. Eu preciso saber que é Deus que fala. Eu preciso distinguir a palavra de Deus da palavra do mundo. Isso vai fazer diferença realmente na minha vida. Vamos comigo no versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Ele não conhecia, ele não tinha intimidade. Ele estava na casa do Senhor, dormindo no templo, orientado pelo sacerdote, mas ainda ele não tinha aquela experiência pessoal com o Senhor. É preciso que alguém o ajudasse. É preciso que essa palavra lhe fosse manifestada. E a partir do momento que ele foi instruído, ele conseguiu responder diretamente ao chamado de Deus. Versículo 10. Veio o Senhor, pôs-se junto dele, chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, e respondeu o menino, que o vosso servo escuta. Desta vez,
ele ouviu, ele escutou, no sentido de discernir que era a voz de Deus. Então fala que o seu servo escuta. Não é alguém que está precisando de um favor meu, de alguém que está na mesma casa que eu e está gritando pelo meu nome, precisando de uma ajuda. É o próprio Deus que está gritando comigo, falando ao meu coração, para que através da minha resposta, Ele possa se manifestar na minha vida. Com a nossa resposta, fala, Senhor, o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. O que acontece quando nós escutamos a voz de Deus? Essa voz se torna real na minha vida. Eu sou conduzido então nos passos do próprio Deus. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não negligenciava nenhuma de suas palavras. Olha a fidelidade que é exigida. Deus fala, eu escuto, eu presto atenção, eu coloco em prática. Toda palavra pronunciada dos lábios de Deus é importante para a minha vida, é importante para a minha salvação. E Samuel entendeu isso. Quando ele disse, fala, o teu servo escuta, foi para valer, foi com sinceridade. E a partir daquele momento, ele crescia na graça de Deus, ele crescia no conhecimento de Deus e não esquecia nenhuma palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus era importante para ele e o formava para ser um profeta de Deus. Porque o profeta, olha bem, o profeta é aquele que vai falar a palavra que ele recebe de Deus. O profeta não traz um recado pessoal. Então ele estava sendo formado desde o ventre materno para ser um profeta, para anunciar Deus como Deus, para proclamar a presença de Deus no coração de cada pessoa. Então ele crescia na graça de Deus e toda a palavra de Deus era o que para ele? Era 100% importante. Vamos lá no Evangelho, na página 1385. 1385. Vamos comigo no versículo 35. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João estava sozinho. Quem estava com ele? 2 dos seus discípulos. O que João diz? Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos por si mesmos iam perceber que era o Cordeiro de Deus? Iam perceber? É preciso que João, aquele que veio preparar o caminho, apontasse. Afinal de contas, ele preparou o caminho para ele chegar. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem preparou Samuel para ser um profeta de Deus? Quem foi? Quem foi? O sacerdote ali. Quem está apontando agora para os discípulos o Cordeiro de Deus? João. Então nós temos essa missão. Nós vamos apontar Jesus para os nossos irmãos. Apontar no sentido de conhecer, ter uma experiência com Ele e através dessa experiência levar ao coração de cada irmão, de cada irmã. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha cumprido a sua missão. Tudo o que ele veio fazer é para que Jesus pudesse ser conhecido e reconhecido entre os homens como o Senhor, como o Salvador. E ele aponta, e a sua missão está tranquila. O que acontece? Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. O que aconteceu? Eles apenas ouviram falar. Olha para mim, apenas ouviram falar e ficaram satisfeitos. O que eles fizeram? Seguiram. Afinal de contas, João não queria a glória para ele. Ele era um profeta de Deus, preparando o caminho para Deus chegar. E quando Deus chega, tudo tem que ficar para depois. Deus tem primeiro lugar na nossa vida. Foi assim com o sacerdote ali, fez com Samuel. Samuel crescia na graça de Deus. Samuel foi servir o Senhor, foi fazer a vontade dele, foi guardar a sua palavra. E aqui agora a mesma coisa. E os 2 seguiram o Senhor. Voltando Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes. Jesus perguntou para ele: que procurais? Olha, para que vocês estão me seguindo? O que vocês querem? Para que vocês estão me seguindo? Para quê? Qual é a resposta deles? Vamos lá. O que eles disseram? Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Onde o Senhor mora? Samuel estava na casa do Senhor.
onde estava a aliança, e ainda não conhecia a voz do Senhor. Eles agora sabem que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde moras? Qual foi a resposta de Jesus? Vinde e vede. Qual foi a resposta de Jesus? É preciso que vocês vejam, é preciso que vocês conheçam, é preciso que vocês saibam onde eu estou e quem eu sou. Então vinde e vede. Ou seja, para conhecer Jesus, eu preciso estar com Ele, eu preciso entrar na casa dEle, eu preciso permanecer na presença dEle. Não é um conhecimento apenas de ouvir falar, é de uma experiência, está entendendo? Uma experiência de estar, de tocar, de ouvir, de saber que Deus fala, que Deus está conosco. Então vinde, vede. Eu fico preocupado hoje com a situação nossa, do nosso país, da nossa cidade, é porque os nossos governantes, eles só conhecem de ouvir falar. Se os nossos governantes estivessem onde nós estamos, vivessem o que nós vivêssemos, eles teriam um atitude diferente, sim ou não? Mas eles só conhecem de ouvir falar, eles não visitam. E não são só os governantes, mas quase todas as pessoas constituídas em autoridade. Ou você acha que os juízes, a maioria deles, já foi lá ao presídio? Nem passou na porta. Os promotores também, os advogados também. Eles conhecem de ouvir falar. Essa experiência de apenas ouvir falar não muda a nossa vida. Tem de ter um conhecimento, tem de ter uma intimidade. E para você me conhecer melhor, vem à minha casa, sim ou não? Para você saber quem eu sou, vem à minha casa. Eu fico olhando para a nossa vida hoje. Nós nos conhecemos, né? Batemos papo na igreja, há muito tempo estamos na mesma comunidade, mas não sei onde você mora, e nem você sabe onde eu moro. Nós não temos tempo para estar na casa um do outro. Nós não temos esse contato que nos leva a conhecer o outro como ele é, a abrir o nosso coração, aí ter uma intimidade melhor. Para se ter uma intimidade, eu preciso estar na casa, ouvindo a voz de quem? De Deus. Samuel estava na casa de Deus, sim ou não? Estava. Mas ainda já sabia distinguir a voz de Deus? Não. É preciso estar na casa de Deus e distinguir a voz de... É preciso isso. Eu fico pensando no que acontece nos atendimentos. Às vezes alguém está na igreja há muito tempo e de repente ela vem mostrando dúvidas, não conhecendo a voz de Deus ainda, escutando, mas não sabendo distinguir qual é a verdade de Deus. Então onde moras? Onde moras? Jesus mora ali dentro daquele sacrário? Sim ou não? Mora dentro de você? Para você saber quem você é, quem que você tem que conhecer primeiro? Deus. Para você saber quem você é, quem você tem que conhecer primeiro? Deus. Porque você não foi criado, é mais semelhança de Deus, sim ou não? O modelo, a cara sua é o próprio Jesus. Jesus, rosto humano de Deus, o rosto divino do homem. A plenitude da sua vida está em Jesus. Então onde moras? Olha aqui. Quantas vezes, presta atenção, você viu uma pessoa aqui na igreja, no colégio, no trabalho, e você tem uma impressão daquela pessoa por aquilo que ela fala, pelo carro que ela tem, pelas roupas que ela tem, sim ou não? Aí de repente você descobre onde ela mora. Você fala, nossa, mas ela mora nesse lugar, ou lugar pobre demais, ou rico demais, sim ou não? Você fica surpreso, nossa, mas essa pessoa, nessa condição, às vezes uma pessoa que tem dinheiro demais é muito humilde, uma pessoa que não tem nada, orgulhosa. Então cuidado, porque as aparências, elas nos enganam, por isso precisamos conhecer. Olha para mim aqui, ó. Quando é que um homem conhece a mulher de verdade diante de Deus? Quando eles se casam e realizam o ato conjugal, quando eles entregam verdadeiramente um ao outro o próprio corpo e a alma. O conhecimento de Deus é profundo, é de entrega, é de doação. Então vamos lá de novo. Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Eles foram lá assim, se eu moro aqui, olha aqui para mim. Chega na porta da casa de Jesus, ou na toca onde ele estava, ou na montanha. Se eu moro nesse lugar, tchau. Foi só isso? Eles ficaram 1 minuto, 1 hora, um dia inteiro na presença de Jesus, conversando e vendo tudo que ele fazia, se ele almoçava, se ele tomava banho, se ele rezava ou não. O dia inteiro observavam a vida de Jesus, e observando a vida de Jesus, eles se tornaram discípulos de Jesus.
Para eu ser discípulo, eu tenho que observar a vida do meu mestre. Quem é o mestre? Jesus. Tão diferente da gente hoje. Olha, eu vim aqui rapidinho, viu? Outro dia eu volto. Já viu isso? Não estou com muita pressa, viu? Não dá nem para entrar direito. Eu só vim saber como você estava, tchau. Eu não quero saber como você está, não vai dar compromisso para mim depois. Não tem, eu quero ir embora logo. E com Jesus é diferente, não é? Jesus mostra e eles então entendem, não é? Onde Jesus está, onde Jesus mora, que lugar é este, e passam o dia todo na presença de... Olha aqui para mim, uma pergunta. Há quanto tempo você não passa o dia inteiro na presença de Deus? Responde para mim. Há quanto tempo você não passa o dia inteiro na presença de Deus? Há quanto tempo? Este é o grande mal nosso hoje, a falta de intimidade com Deus. Por exemplo, férias, a maioria está de férias, né? Ou do colégio ou do trabalho, sim ou não? Se você está trabalhando durante o dia, você pode ficar aqui com Jesus no sacrário pelo menos 4 horas, uma parte do seu tempo, para ouvir mais a voz dele e para entender. Mas a falta de conhecimento de Deus me leva à falta de conhecimento do outro também, porque eu só posso conhecer o outro se eu conheço a mim mesmo. E quem me revela? O próprio Deus que está dentro de mim. Continuando. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, quer dizer o... Eles ficaram apenas consigo mesmos? Não. Esse encontro era fantástico, único. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós o encontramos, ele chegou, ele está entre nós. Vamos vê-lo, você vai ver a diferença. Esse deve ser o anúncio, deve ser o nosso chamado. Ontem nas visitas da CPP, eu fiquei assim, emocionado, porque dentre todos aqueles homens presos e mulheres, uma multidão, e cada vez mais jovens, às vezes você não acha que nem tem 18 anos. Um disse para mim: padre, por que o senhor vem aqui gastar tempo com a gente, esse trabalho todo? A minha resposta foi essa: porque é o mandamento de Deus. Estive preso e foste me visitar. É só por causa disso, não é para outro motivo. Então nós vamos entendendo que a nossa visita questiona, pelo menos algumas pessoas estão ali, e elas podem sentir a presença de Deus. Olha aqui, presta atenção, vamos de novo lá, versículo 41, juntos. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, quer dizer o Senhor, o Salvador. Presta bem atenção. O que aconteceu? Deu apenas a notícia? Deu apenas a notícia? 42. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer... Olha que coisa fantástica. A gente vê a atitude lá em relação a Samuel. Agora, o irmão que leva outro irmão à presença de Deus, e este irmão que vai à presença de Deus é o irmão escolhido por Deus para ser o quê? O que está escrito aí? Lê de novo o 42. Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, quer dizer pedra. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha que coisa fantástica. Aquele que é pedra, alicerce, o Papa, aquele que é o pai da igreja, está entendendo? Foi conduzido a Jesus pelo próprio irmão. Ele foi escolhido, mas ele não foi o primeiro a encontrar. Você está entendendo? Depende de você, a pessoa primeira a ser encontrada por Deus, para que através de você alguém tenha uma missão toda especial dentro da igreja. A sua missão é menos importante? Não. A sua missão é de abrir caminho, de levar a Deus e de apontar Jesus para os irmãos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tu és Pedro, pedra, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Dá para entender isso? Então a missão, vamos ver se você consegue discernir. Samuel precisa aprender a escutar a voz de Deus. Quem ensina? O sacerdote Eli. Sim, ele passa a servir a Deus. E agora? Alguém vai ver onde Jesus mora, fica com ele, aprende dele, anuncia para o irmão vai lá
conduzido por ele a Jesus e se torna pedra. Vamos agora à segunda leitura de Coríntios. Vamos lá. 1470. Eu quero que vocês vejam comigo o versículo 12, que nem foi proclamado. Vamos comigo. Tudo me é permitido, mas em tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Essa palavra tem sido direção para a minha vida. Eu digo assim, você não pode entrar na fila da comunhão para alguém que tem liberdade. Não, você não deve. Porque tudo é permitido, mas em tudo convém. O padre não vai tirar você da fila, mas não convém que você faça isso. Se você não está em comunhão com Deus, se você não está vivendo a confissão, se você não está vivendo essa intimidade com o Senhor, então não convém que você faça isso. Vamos comigo agora no 13c. O que está escrito aí? Nós começamos no 13, não foi? Então, o que está escrito? O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo. É para quem? O seu corpo é para quem? Para Deus, para o Senhor. Temos consciência disso? Estou perguntando. Temos consciência disso? Quando a mulher e o homem faz tatuagem, tem consciência de que o corpo é para Deus? Quando recorre a qualquer procedimento para ter apenas um corpo esbelto, maravilhoso, sarado, tem consciência disso? Não. Infelizmente, nessa sociedade nossa hoje, nós não temos consciência de que o nosso corpo é para quem? Para Deus. É para Deus. Eu vejo essa questão de tatuagem, por exemplo. O jovem começa a namorar aí escreve o nome do namorado, da namorada no braço. Um mês depois termina. Aí o que faz? E aí vai fazendo, e vai fazendo outras coisas, e vai fazendo outras coisas. Vamos continuar na palavra de Deus. Versículo 14. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos restará a nós pelo seu poder. O nosso corpo vai alcançar a ressurreição, a transfiguração na ressurreição do Senhor. Versículo 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Repete isso para mim, por favor. Não sabeis. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado se ele sabe se o corpo dele é membro de Cristo. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que o seu corpo é membro de Cristo? Sim ou não? Olha para mim, por favor. O meu corpo é templo de Cristo? O seu também? Então vamos ver a pergunta que vem seguinte. Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Como é que é mesmo? Tomarei então os membros de Cristo e farei membros de uma prostituta? Eu sou corpo de Deus, sim ou não? Sou templo de Deus? Então quando eu uso o meu corpo de maneira adequada, porque como objeto, eu estou na verdade usando o corpo de quem? De Cristo. Temos consciência disso? Não. Olha para mim, temos consciência disso? Não. Porque nós somos conduzidos hoje pela novela, pela propaganda, não pelo Espírito Santo. E por isso o meu corpo está a serviço do prazer e do ter. Claro que sim. Tanto é que mulheres e homens ganham dinheiro de que maneira? De que maneira, gente? Um compra, outro vende. Então negociando o próprio corpo. É ou não é? Quantas pessoas estão negociando o seu próprio corpo? Porque não sabem disso. Não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Continuando, vamos lá. De modo algum, ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo? Olha para mim, seriedade. Quando você se une a alguém, sobretudo na atividade, no ato sexual, você se une àquela pessoa totalmente. E não adianta que fique uma parte da pessoa na sua vida para sempre. É uma coisa provada pela própria ciência. É uma relação profunda, porque no ato sexual, a gente diz ato conjugal para quem tem fé, onde há um conhecimento pleno do outro, onde eu sou por inteiro daquela pessoa. Está entendendo? Continuando. 16.
Ou não sabeis que se ajunta a uma prostituta, se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Vamos de novo. Ao contrário, quem se une ao Senhor, quando eu estou me unindo, olha aqui, gente, casamento, deixar pai e mãe e vai se tornar uma, e vão ser conduzidos pelo Espírito Santo. Quando eu estou me unindo a uma mulher, eu me torno com ela uma. E quando eu estou me unindo a Deus, o que eu torno? Um só Espírito. E quem é conduzido pelo Espírito Santo vai vencer a carne ou não vai? Agora, se eu estou unido na carne, sem a unção do Espírito, vai ser coisa boa? Vai dar resultado bom? De jeito nenhum, não tem resultado bom. Por isso, meus irmãos, olha aqui. Padre, como é que eu vou vencer a masturbação? Como é que eu vou vencer a pornografia? A resposta está aí. Como é que vocês vão vencer? Como é que eu vou vencer qualquer pecado contra o meu corpo, ou qualquer outro pecado? Como é que eu vou vencer? Está aí, escondendo, correndo, fechando os olhos. Alguém mandou no seu WhatsApp uma pornografia. Claro que você vai deletar. Mas só basta essa atitude? Não. Você se tornar um com Cristo. Se você se tornar um com Cristo, é a medida mais forte. Não é ficar fugindo, escondendo, fazendo de conta que não tem vontade. É me unindo a Cristo. Porque se eu estou me unindo a Cristo, vou se tornar um só corpo com Ele. E aí eu vou santificar a minha esposa, e ela vai me santificar também. Mas essa união é que faz a diferença. Olha que coisa linda aqui, ó. 18. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado como comete é fora do corpo. Vamos repetir forte, vamos lá, gente. Fugir, fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Olha aqui para mim. Eu dei um murro na cara dele. É fora do corpo? Sim. O corpo aqui é intimidade total, é plenitude do seu interior. Está entendendo? Qualquer outro pecado que eu cometo é fora do corpo. Lê o restante. Mas o impuro peca contra o seu próprio. Como é que é mesmo? O impuro peca contra o seu próprio corpo. Então qualquer coisa que ferir a minha dignidade, que quem mora dentro de mim? Quem mora em mim? Quem mora em mim? Todo esforço que você faz na academia, em qualquer situação, para ter um corpo com saúde, é pensando que ele é templo de Deus? Fala a verdade. É pensando nisso? Não, porque nós estamos unindo muito mais a carne e não ao Espírito. Versículos seguintes, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? O seu corpo pertence a você mesmo? Mas você diz: eu não quero esse filho. A mulher diz, ou o homem ajuda também: eu não quero essa criança, o corpo é meu. Sim ou não? A gente não vê isso na televisão, propaganda o tempo todo: o corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. Sim ou não? É seu mesmo esse corpo? Por que você não toma? Se é seu, para que você tem doença? Por que você tem isso ou aquilo? Por que você não domina o seu corpo se ele é seu? Ele é seu, faz dele o que você quiser. E vamos ver se você consegue. Versículo 20. Comprado por um grande preço, cai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu quero todos proclamando o versículo 20 bem alto. Vamos lá. Um grande preço. Olha na cruz lá. E diz assim: eu fui comprado por um grande preço. Qual é o preço? Qual é o preço? Não, vocês abrem a boca para falar. Olha na cruz. Qual é o preço? Só a morte, a vida, a ressurreição, o sangue de Cristo. Olha lá, ó. Você tem valor por quê? Porque você foi comprado por um grande preço. E através do seu corpo você vai glorificar e vai exaltar e vai bendizer o nome santo do Senhor. E é por isso, gente, que o nosso valor, a nossa dignidade está nisso, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus.
Vamos abrir a Bíblia aí comigo, todo mundo? Bíblia aberta é melhor. Aí eu escuto e entendo a palavra, não é? Volta um pouquinho. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Encontraram, por favor? 1 Coríntios 3. Versículos 16 e 17. Vamos lá. 16 e 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois. Você é sagrado? Você é sagrada? Sim ou não? Tem valor? Tem dignidade? Porque você é imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança de... Então quando você olha no espelho, você está vendo a cara de Deus na sua cara. Se você está andando pelo Espírito. Vamos na página 1498. 1497. Vamos entender mais ainda. 1497. Só que eu quero que vocês proclamem alto, porque se alguém não escutar, como é que vai saber da palavra de Deus? Não é? Então é preciso escutar para saber da palavra de Deus. Versículo 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites. Para você não se entregar à vontade apenas do homem, da mulher, é preciso o que mesmo? Andar pelo Espírito. Versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se você é conduzido pelo Espírito, você está na lei? Estou perguntando, você está na lei? Você está onde? Misericórdia, Pai Santo, tem piedade. Logo de manhã. Se você não está na lei, mas você está no Espírito, você está então em quê? Na graça, gente. A palavra é forte. Se eu estou na carne, simplesmente na carne, eu estou na desgraça. Se eu estou no Espírito, eu estou na graça, na presença, na unção de Deus. Então todo homem, toda mulher de boa vontade devem estar cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Deu para entender isso? Vamos ver se vale a pena estar na carne ou se vale a pena estar no Espírito. Vamos ver comigo o versículo 19, bem firme. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem. Só um pouquinho. Quem peca quando o seu próprio corpo está fazendo a vontade de Deus? A fornicação é pecar contra o próprio corpo. A impureza, a libertinagem. Continua. Idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas. Orgia é pecar contra o corpo de Deus, sim ou não? Aqui que você viu as obras da carne, tem alguma que vale a pena? Diante de Deus tem alguma que vale a pena? Para você longe de Deus está valendo a pena, de repente está fazendo, mas eu quero saber se está valendo a pena para ser de Deus. Agora o versículo 22. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo ficaram na carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Repete aí. Se vivemos pelo Espírito. Isso é fácil de perceber? Claro que sim. Se você está unido a Deus na oração, você sabe que não está sendo dominado por tantas paixões, por tantas seduções. Afasta um pouquinho, começa a vir os pensamentos, começa a vir os sonhos. Então, unir-nos a Cristo para ser com Ele um só corpo. Esta é a razão da nossa vida, a alegria da nossa salvação. Até uma música que diz assim, ó: quero que valorize aquilo que você
Quero que valorize aquilo que você é. Sim ou não? Quem você é? Quem você é? Antes você é filho de Deus, irmão de Jesus. Sim, templo do Espírito Santo. Então quem você é? Filho de, criado à sua imagem e... Dá para gravar isso no coração? Eu preciso ter intimidade com Deus. Alguém vai me ajudar a isso. Vou distinguir a voz de Deus e colocar essa voz em prática. E vou responder: fala, Senhor, o teu servo. Fala, Senhor, o teu servo. E na presença de Deus eu sei quem eu sou. Quanto mais eu estou em Deus, mais gente eu... Dá para entender? Então repete: quanto mais eu estou em Deus, mais gente eu sou. Consciente da minha missão. Entendeu? Feche seus olhos um pouquinho. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos convença disso. Diz comigo: Espírito Santo, o Senhor habita dentro de mim e sempre vai habitar, mesmo que eu não perceba. O Senhor está aqui dentro de mim, gritando pela minha santidade. Por favor, Espírito Santo, cura o meu interior, tudo o meu ser. Cura, Espírito Santo, os pensamentos, as lembranças que ferem o meu corpo, a minha alma também. Espírito Santo, devolve a mim essa certeza absoluta de que eu tenho valor, eu tenho dignidade, eu sou filho de Deus. Espírito Santo, todas as experiências de pecado que marcam a minha vida, que me afastam do Senhor, cura, Espírito Santo, porque eu quero dizer prontamente: fala, Senhor, o teu servo escuta. Eu quero também a liberdade de passar o dia todo na tua casa, na tua presença, para poder anunciar de verdade que tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis-me aqui, Senhor. Por favor, Senhor, proclama na minha vida: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Orar em mim, peça para Deus. Orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim, falar em mim. Falar em mim. Vinde, vinde. Espírito Santo, vinde. Abra o coração, vamos rezar. Orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar em mim. Vinde, peça com fé. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, eu quero ouvir. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, quero ouvir você cantando. Incendeia. Incendeia. Abre a sua mão direita.
Coloque diante dos seus olhos. Sim. Imagine que agora a sua mão direita é o espelho, onde você se vê. Como é que você está? Uma linguagem moderna. Uma pessoa desfigurada ou uma pessoa configurada? Você está desfigurado ou você é uma pessoa configurada? Tem os traços do Senhor, tem o rosto de Deus e percebe o seu valor, a sua dignidade. Olhando na sua mão direita, por favor, falando com o Espírito Santo, Ele que está falando agora, pede para Ele: incendeie a minha alma. Diz para Ele: incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha, incendeia minha alma, Senhor. Agora feche os seus olhos e fala com o Espírito Santo que você quer se unir a Ele cada vez mais, para ser um homem de fé, uma mulher de fé, para viver sua missão como filho de Deus, para poder ter essa decisão de poder responder: fala, Senhor, o teu servo escuta. E você vai conduzir alguém, antes de tudo, porque você foi conduzido à presença dEle. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Amamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. E canta só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer